Oi, mamães! Eu sou Valéria Gomes e eu ensino mães a vivenciar a gestação de uma forma descomplicada e segura. Hoje nós vamos falar sobre ultrassonografias na gestação. É um assunto que pode ser bastante complicado para muitas mães, né? Principalmente para quem é mãe de primeira viagem, porque são alguns protocolos, né? E dependendo de onde você faça o seu acompanhamento, dependendo do protocolo que é seguido, esse calendário de ultrassons ele pode variar, tá? Tanto na quantidade quanto no tipo da ultrassom, ok? O Ministério da Saúde, a última atualização que teve nesse protocolo de ultrassom foi lá em 2012, com a chegada de um programa chamado Rede Cegonha, em que o Ministério passou a preconizar 3 ultrassons, pelo menos 3 ultrassons durante o pré-natal, uma para cada trimestre, e sendo uma dessas ultrassons com a Doppler fluxometria, né, que é um exame mais aprofundado em que a gente vai ver a pulsação das artérias do útero, das artérias do cordão umbilical, a fim de detectar pré-eclâmpsia precoce, tá? A fim de ver se essa circulação ali tá no fluxo adequado, ok? A gente também tem um protocolo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, a FEBRASGO, que também recomenda o mínimo de 3 ultrassons, tá? Sendo que 2 delas com Doppler, e ela recomenda também tem algumas diferençazinhas aí nas ultrassons de segundo e terceiro trimestre, joia? E aí, muitas pacientes chegam para mim no consultório e com o intuito, assim, de fazer muitas ultrassons, achando que o pré-natal tem que ter ultrassom todo mês, né? Tem muita gente que acredita que pré-natal bem feito é pré-natal com muita ultrassom, é pré-natal que tem que fazer ultrassom todo mês, quando na verdade não é dessa forma, tá? O exame de pré-natal, o exame de ultrassom, ele não é o principal exame do pré-natal, né? Ele não é o que vai nos guiar completamente no pré-natal. Existem muitos outros exames que são exames que a gente pede e que tem uma importância muito maior em relação ao acompanhamento de pré-natal. Por exemplo, o exame de rastreio do diabetes gestacional, alguns exames de sangue, o rastreio de algumas doenças que a gente pode tratar logo de início e pode fazer o acompanhamento logo de início, tá? Diagnóstico de sífilis, por exemplo, né? Que é uma doença que é epidêmica no Brasil e que a gente precisa diagnosticar o mais rápido possível, porque pode trazer consequências gravíssimas para o bebê, tá? E aí a gente precisa fazer o tratamento o mais precocemente possível. Esses são exemplos de exames que são mais importantes até do que o ultrassom, joia? Só que o ultrassom faz parte do pré-natal e a gente precisa entender, né, como é que a gente deve seguir esse calendário de ultrassons junto com o profissional que faz o nosso acompanhamento, tá? A gente tem que entender primeiro que a ultrassom, ela não é um exame que a gente vai fazer todos os meses, tá? Muito embora existam alguns profissionais, principalmente profissionais médicos, que têm aparelho de ultrassom em consultório, né? Que fazem também essa parte de medicina fetal e acreditam assim que acompanhamento bom é acompanhamento que tem ultrassom todo mês, tá? E o que a gente diz se for uma gravidez de alto risco, se for uma paciente que realmente requer esse acompanhamento mais frequente, ok, tudo bem, mas se o seu pré-natal é um pré-natal de risco habitual, é um pré-natal de baixo risco, a gente não vê a necessidade, né, de fazer ultrassom todo mês, a gente não vê a necessidade de fazer ultrassom recreativo, tá? E o que é ultrassom recreativo? É aquele ultrassom que é só para ver o sexo do bebê, é aquele ultrassom que é só para fazer aquela foto de 3D do bebê, né? É aquele ultrassom que ele não tem um objetivo ali maior, ele não tem um objetivo nem de diagnóstico, nem de acompanhamento, ele é único e exclusivamente para a questão dos pais, né, verem como o bebê tá, ver o bebê mexendo, ver realmente o sexo, né, que é uma coisa que não está muito relacionada à questão da saúde pré-natal, né.
Então, o que é que a gente fala? Que se você não é alto risco, se você não tem necessidade desse acompanhamento mais próximo, o que é preconizado é que você faça uma ultrassom em cada trimestre. Em 3 momentos diferentes você vai fazer uma ultrassom, tá? Sendo uma por trimestre. Uma ultrassom até as 12 semanas, tá? Que é a ultrassom do primeiro trimestre. Essa ultrassom, ela deve ser feita entre 11 e 14 semanas, tá? E o que é que ela vai rastrear ali? Qual é o objetivo dessa ultrassom? Primeiro ela vai avaliar o desenvolvimento inicial do feto, né? Vai ver se o feto, o embrião ali, tá se formando direitinho. Vai ver o número de bebês, né? Vai ver se é um bebê, se são 2 bebês, se é uma gestação única, se é uma gestação gemelar, se é uma gestação de múltiplos, tá? Se for uma gestação gemelar ou de múltiplos, ela vai ver quantas placentas tem para aqueles bebês, se é uma placenta para 2 bebês, se é uma placenta, se são 2 placentas, e a quantidade de bolsas amnióticas, né? Que é aquela bolsa a bolsa de líquido, né? Onde o bebê fica, tá? Porque quando é mais de um bebê, pode ser uma bolsa para os 2 bebês ou podem ser bolsas separadas. E isso também vai ser avaliado nessa ultrassom de primeiro trimestre, tá? Risco para pré-eclâmpsia também pode ser feito nessa primeira ultrassom e o risco para alterações cromossômicas, né? Que é a famosa translucência nucal, que é a medida do osso nasal também, que também é um quesito aí que a gente usa para rastrear síndromes cromossômicas, tá? Então a ultrassom do primeiro trimestre é feita dessa forma, a principal ultrassom é essa. Valéria, mas eu fiz uma ultrassom com 6 semanas, eu preciso fazer essa de 11 a 14 semanas? Precisa, tá? Essa ultrassom de 5 ou 6 semanas você faz, quando se faz ela, porque tem alguns profissionais realmente que pedem, qual é o principal objetivo dessa primeira ultrassom, que é a primeira mesmo, bem recente, né? Ali, logo que descobre o positivo. Primeiro é ver se a gestação, se o embrião ele se implantou no útero, se não é uma gestação de trompa, tá? Uma gestação ectópica que a gente fala, que pode estar nas trompas, pode estar no abdômen, pode estar em algum lugar fora do útero. O principal objetivo dessa primeira ultrassom é ver se tem um embriãozinho ali. Muitas vezes, se a pessoa fizer muito cedo, por exemplo, com 5 semanas, você nem tem garantia de ver o embrião e nem tem garantia de ver o batimento fetal. Então, se você faz uma ultrassom dessa muito recente, é ideal que você faça a morfológica do primeiro trimestre, que é essa ultrassom que eu falei, que é a mais importante. Por quê? Porque nesse período de 11 a 14 semanas, o feto, né, ele já vai ter virado feto, já vai estar numa fase de desenvolvimento que a gente pode ver todas as principais estruturas do feto formadas. Então, é o rastreio de malformação, é o rastreio de síndrome cromossômica e é uma avaliação inicial da gestação a fim de detectar número de bebês, né, e a formação dos anexos ali, que são a placenta e a bolsa amniótica, tá joia? No segundo trimestre, o que a gente tem é a ultrassom mais importante de todo o pré-natal, que é a famosa ultrassom morfológica, tá? Infelizmente, no SUS, na maioria dos lugares, não dá acesso a essa ultrassom morfológica, tá? O que se faz no SUS é uma ultrassom que a gente chama de ultrassom habitual, que vai ver os principais quesitos, como o batimento fetal, vai fazer as principais medidas de peso, de comprimento, né? Vai calcular ali o percentil e vai te dar informações sobre a placenta, sobre o líquido, né? E informação geral sobre o bebê. Mas qual é a diferença dessa ultrassom habitual para a ultrassom morfológica, né? A ultrassom morfológica, principalmente a de segundo trimestre, ela vai avaliar todos os órgãos e todos os sistemas desse bebê, tá? A fim de rastrear malformações fetais, que são defeitos, né, que podem aparecer na formação que aconteceu ali no primeiro trimestre e que aquela primeira ultrassom não conseguiu pegar, tá? Então, nessa fase, nessa idade gestacional, entre 20 e 24 semanas, de preferência ali por volta das 22 semanas, é onde a gente tem a maior sensibilidade desse exame para rastrear malformações. É onde a gente vai conseguir rastrear aproximadamente 85% das malformações fetais, tá? Então, por isso que essa ultrassom é uma das mais importantes é a mais importante do pré-natal, tá?
no SUS, o ideal era que quando fosse fazer essa ultrassom do segundo trimestre, se fizesse o Doppler, tá? Porque nesse período também é o melhor período para avaliar a probabilidade da mulher apresentar pré-eclâmpsia lá na frente. Quando a gente faz uma ultrassom com Doppler, a gente vai avaliar toda a circulação ali do útero e a circulação do cordão umbilical do bebê, para a gente ver como é que tá a passagem desse sangue por ali, como é que tá a resistência dessas artérias à passagem desse sangue, tá? A pressão do sangue ali dentro vai nos dizer, né, vai nos dar, através de cálculos, a probabilidade de existir uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia lá na frente, tá? Então, essa ultrassom do segundo trimestre ela é extremamente importante pelo rastreio das malformações fetais, pelo rastreio do risco de pré-eclâmpsia quando ela é feita com Doppler. E ainda tem uma terceira avaliação que é feita e que se recomenda que seja feita nesse segundo trimestre, que é a medida do colo do útero, tá? Porque a gente sabe que em algumas mulheres esse colo ele tem uma insuficiência, que a gente chama de insuficiência istimocervical. É o famoso colo curto, tá? E no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, quando a gente detecta essa medida desse colo do útero e vê que o colo do útero está curto para essa idade gestacional, a gente consegue monitorar essa mulher com mais frequência e a gente consegue ficar atento à questão da prematuridade, tá? Para que esse colo segure essa criança até o termo que a gente fala, que é até após as 37 semanas ali de gestação, para que essa criança não nasça sendo considerada prematuro. Em algumas mulheres é preciso fazer o que a gente chama de cerclagem, que é um procedimento de costurar ali, de suturar o colo do útero, né? Para que esse colo não se abra e não expulse esse bebê antes do tempo. Também existe um outro procedimento chamado inserção do pessário, tá? O pessário é realmente uma peça, né, circular, que se encaixa lá no colo do útero e ela fica como se fosse dando suporte para que esse colo não se abra, tá? Então, nessa ultrassom de segundo trimestre, também é verificada essa medida do colo do útero para que a gente consiga fazer esse rastreio para insuficiência istimocervical. Essa medida do colo do útero também ela já pode ser feita desde aquela ultrassom do primeiro trimestre, tá? Tem profissional que já começa essa medida lá no primeiro trimestre e é importante que para mulheres que já têm uma história de parto prematuro por insuficiência istimocervical, por colo curto, mulher que já tem história de cerclagem, é importante já começar essa medida lá no primeiro trimestre, porque provavelmente ela vai precisar fazer novo procedimento na segunda ou na terceira e nas novas gestações, ok? Então, ultrassom de segundo trimestre é ultrassom morfológica para rastrear malformações fetais, o Doppler para rastrear pré-eclâmpsia e a medida do colo do útero para rastrear parto prematuro por insuficiência istimocervical, ok? Terceiro trimestre, a gente tem o que a gente chama de ultrassom morfológica do terceiro trimestre, tá? Aí eu tenho uma observação a fazer. Muito cuidado com o ultrassom de terceiro trimestre, porque tem muito profissional que fica enchendo a mulher de ultrassom no terceiro trimestre e a gente diz que quando se faz esse monte de ultrassom, principalmente no terceiro trimestre, se fica procurando cabelo em ovo, tá? Porque tem muitos achados pequenos de ultrassom que não significam muita coisa e que muitos profissionais usam para criar barreiras à mulher relacionada à via de parto que ela escolheu. Ou seja, traduzindo em bom e velho português, para te levar muitas vezes para um procedimento cirúrgico desnecessário, tá? Então, cuidado com as ultrassons de terceiro trimestre, cuidado com ter essa necessidade de estar fazendo, porque assim, ultrassom do terceiro trimestre, primeiro, é a ultrassom que tem menor sensibilidade, tá? Para rastreio de qualquer coisa. A ultrassom do terceiro trimestre, a gente só pede com mais frequência quando a mulher realmente tem alguma indicação de solicitar essa ultrassom, quando a mulher é um alto risco, quando a gente quer avaliar o quê, né? Quando tem uma suspeita de baixo peso fetal, né, de restrição de crescimento intrauterino, quando a mulher é uma mulher de alto risco que tem uma pressão alta ou que tem uma hipertensão crônica, e aí a gente quer rastrear o funcionamento dessa placenta, tá?
Quando a gente quer verificar a quantidade de líquido amniótico, por exemplo, uma paciente diabética está fazendo um líquido amniótico um pouco acima do normal e a gente quer rastrear quanto esse líquido vai aumentar ou se ele vai ficar estabilizado, tá? Então, tem indicações para essas ultrassons de terceiro trimestre, né? E ela dá uma visão geral do funcionamento ali, de como está o funcionamento da placenta, o líquido, o desenvolvimento do bebê em relação às medidas, né? Ao percentil, ao crescimento, enfim, dá essa visão geral e ver se não tem nenhuma alteração que ficou e que a gente deixou passar na primeira e na segunda ultrassons, tá? Mas não necessariamente a gente precisa estar fazendo isso com frequência. Essa ultrassom de terceiro trimestre, ela é recomendada entre 32 e 34 semanas, tá? Ali na metade do terceiro trimestre. E ela tem por objetivo principal avaliar esses quesitos, avaliar funcionamento de placenta, líquido amniótico, percentil de crescimento desse bebê e verificar se não tem nenhuma outra alteração que não foi vista antes. Joia? Essas são as três principais ultrassons, são as três principais ultrassons recomendadas na gestação e ultrassom a mais do que essas só são necessárias se a mulher tiver uma indicação, se aquela gestação tiver um contexto ou tiver alguma coisa ali que está saindo da normalidade que indique mais exames, tá? Exame recreativo em época de pandemia é totalmente contraindicado, porque a gente considera que cada vez que você sai de casa, se expõe a um laboratório, se expõe a uma clínica, se expõe a uma sala de espera, você está se expondo à contaminação pelo Covid, tá? Principalmente no terceiro trimestre, quando já está próximo do parto, quando você tem que fazer um isolamento mais rígido para que não chegue doente na hora de entrar em trabalho de parto. Joia? Entendido? Essas foram as três principais atrações do pré-natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!